Nunca imaginei que o pior presente de aniversário da minha vida seria descobrir que eu era a única pessoa que não conhecia a verdade. Durante semanas, todos acreditavam que eu estava em Lisboa fechando um contrato importante para a empresa. Meu marido, Marcelo, repetia isso para amigos, familiares e até para os vizinhos. Eu mesma publiquei algumas fotos antigas de uma viagem anterior para manter a aparência. A verdade era bem diferente. O projeto havia sido cancelado na última hora e eu decidi transformar aquilo em uma surpresa. Voltaria para casa exatamente no dia do meu aniversário. Imaginava encontrar flores, um abraço apertado e talvez aquele sorriso que me fez acreditar, durante 11 anos, que eu tinha escolhido o homem certo. O avião pousou pouco depois do meio-dia. Peguei minha mala, desliguei o modo avião do celular e encontrei dezenas de mensagens de parabéns. Marcelo havia enviado apenas uma. Feliz aniversário, amor. Que essa viagem termine logo. Estou morrendo de saudade. Li aquela frase 3 vezes enquanto sorria feito uma idiota. Saudade. Era uma palavra bonita demais para o que eu estava prestes a descobrir. Resolvi não avisar que já estava na cidade. Queria ver a reação dele quando abrisse a porta de casa. No caminho, passei em uma confeitaria e comprei um bolo pequeno de chocolate, o meu favorito. Pensei em pedir comida e passar uma noite tranquila, só nós dois. Mas quando cheguei ao prédio, encontrei o porteiro olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Dona Helena, a senhora voltou? Presa. Não conta para o Marcelo. Ele hesitou por um segundo. Foi um segundo pequeno, mas suficiente para acender alguma coisa dentro de mim. Claro, claro. Subi. Abri a porta devagar. Silêncio. A sala estava impecavelmente arrumada. Nenhuma luz acesa. Nenhum cheiro de comida. Nenhuma música. Marcelo? Nada. Deixei a mala no corredor. O quarto estava vazio. O banheiro também. Olhei para o relógio. 1 da tarde. Talvez estivesse trabalhando. Peguei o celular para ligar, mas antes vi uma notificação que nunca deveria ter aparecido. O cartão de crédito conjunto havia registrado uma compra. Restaurante Vila Doro. Valor suficiente para um almoço de luxo para 2 pessoas. Meu coração acelerou. Conheci aquele restaurante. Caro, muito caro. Marcelo sempre dizia que era desperdício gastar tanto dinheiro em uma refeição. No nosso último aniversário de casamento, ele disse exatamente isso quando sugeri jantarmos lá. Melhor economizar. Naquele momento, ele não estava economizando. Peguei a chave do carro sem pensar. Durante todo o caminho, tentei encontrar explicações. Talvez fosse uma reunião, talvez clientes, talvez colegas. Talvez eu estivesse desesperadamente tentando salvar uma mentira antes mesmo de enxergá-la. Estacionei do outro lado da rua. A fachada elegante refletia o sol da tarde. Respirei fundo. Entrei. Uma recepcionista sorriu. Boa tarde. Tem reserva? Balancei a cabeça. Estou procurando meu marido. Ela franziu a testa. Nome? Marcelo Andrade. Ela olhou rapidamente para uma tela. Depois apontou discretamente para o salão principal. Mesa 21. Meus pés ficaram pesados. Cada passo parecia durar 1 minuto inteiro. Passei por casais sorrindo. Taças de vinho. Risadas. Garçons. Até que vi. Marcelo. Não estava sozinho. Na frente dele havia uma mulher elegante, usando um vestido vermelho. Ela ria. Ele segurava a mão dela sobre a mesa, do jeito que costumava segurar a minha. Então ele tirou do bolso uma pequena caixa. Abriu. Não era uma aliança. Era um colar delicado. Ele mesmo colocou no pescoço dela. Ela o beijou, na boca, no meio do restaurante. Meu aniversário desapareceu. 11 anos desapareceram. Todos os planos desapareceram. Eu poderia ter gritado, poderia ter feito um escândalo. Mas aconteceu exatamente o contrário. Fiquei completamente calma. Tão calma que isso até me assustou. Caminhei até a mesa. Os dois demoraram alguns segundos para perceber minha presença. Quando Marcelo levantou os olhos, o rosto perdeu toda a cor. Helena. A mulher olhou de um para o outro. Quem é ela? Sorri. Nunca imaginei que meu sorriso pudesse machucar alguém. Sou a esposa dele. O silêncio caiu sobre a mesa. Marcelo levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Amor, eu posso explicar. Olhei para a mulher. Você sabia que ele era casado? Ela piscou várias vezes. Depois olhou diretamente para Marcelo. Você disse que estava separado. Ele abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Ela tirou lentamente o colar do pescoço. Colocou sobre a mesa. Você mentiu para mim também? Marcelo tentou segurar sua mão. Ela puxou. Não encosta em mim. Pegou a bolsa e saiu praticamente correndo. Ele tentou ir atrás dela. Segurei seu braço. Ele me encarou desesperado. Helena, por favor. Respirei fundo. Hoje é meu aniversário. Ele fechou os olhos. Percebi que só naquele instante ele havia lembrado da data. Foi quase engraçado. Quase. Eu ia contar. Balancei a cabeça. Não, você ia continuar mentindo. Ele começou a falar sem parar. Que estava confuso. Que nosso casamento passava por dificuldades. Que não significava nada. Que tinha sido um erro. As mesmas frases prontas que tantos traidores usam porque acreditam que ainda funcionam. Esperei terminar. Depois perguntei apenas uma coisa. Há quanto tempo? Ele ficou em silêncio. Marcelo. 8 meses.
Senti como se alguém tivesse arrancado o ar dos meus pulmões. 8 meses, enquanto eu comemorava promoções, planejava viagens, cuidava da casa, dormia ao lado dele. Ele vivia outra vida. Olhei ao redor. Algumas pessoas fingiam não prestar atenção, outras ouviam cada palavra. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco, nossa conta conjunta, nossos investimentos, nossa reserva financeira. Tudo estava ali. Marcelo observava sem entender. O que você está fazendo? Levantei os olhos, encerrando uma sociedade. Ele riu nervosamente. Não faz isso agora. Já fiz. Em poucos minutos, transferi minha parte para uma conta exclusivamente minha, prevista no nosso acordo patrimonial desde antes do casamento. Depois, bloqueei os cartões vinculados ao meu nome. A expressão dele mudou completamente. Pela primeira vez, não parecia preocupado comigo. Parecia preocupado com dinheiro. Aquilo confirmou tudo o que eu ainda tentava negar. Levantei da cadeira. Ele segurou minha mão. Não acaba com nossa família por causa de um erro. Olhei para ele durante alguns segundos. Depois retirei minha mão lentamente. Marcelo, eu não estou acabando com nada. Fiz uma pausa. Você acabou há 8 meses. Virei as costas e caminhei até a saída sem olhar para trás. Quando entrei no carro, minhas mãos começaram a tremer. As lágrimas finalmente apareceram. Mas junto delas nasceu uma sensação inesperada. Não era apenas tristeza, era clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu enxergava meu casamento exatamente como ele era. E ainda não fazia ideia de que aquela traição escondia um segredo muito maior do que um simples caso. Eu fiquei parada dentro do carro por vários minutos, tentando convencer meu corpo a obedecer à minha cabeça. As mãos tremiam, o coração disparava e o telefone não parava de tocar. Marcelo ligava sem parar. 10 chamadas, 15, 20. Desliguei o aparelho. Naquele momento, eu não queria ouvir desculpas. Queria silêncio. Dirigi sem destino até parar em uma praça onde costumávamos caminhar nos primeiros anos de casamento. Sentei em um banco e fiquei observando crianças correndo enquanto tentava entender em que momento minha vida tinha deixado de ser minha. Foi então que lembrei de uma conversa que tive com minha amiga Patrícia alguns meses antes. Ela perguntou, quase brincando: "Você nunca estranha o Marcelo trabalhar até tão tarde?" Na época, respondi sem pensar. Ele sempre foi dedicado. Ela apenas deu de ombros. Agora aquelas palavras voltavam como um eco. Será que todo mundo enxergava o que eu nunca quis ver? Voltei para casa no fim da tarde. Assim que entrei, encontrei Marcelo sentado no sofá. Ele tinha uma chave reserva. Os olhos estavam vermelhos. Parecia destruído. Mas, pela primeira vez, eu conseguia distinguir arrependimento de medo. E o que havia nele era medo. "Me escuta por 5 minutos. Deixei a bolsa sobre a mesa. Você já falou por 8 meses. Não é assim. É exatamente assim." Ele respirou fundo. Eu terminei com ela. Sorri sem humor. "Quando?" Ele abaixou a cabeça. "Hoje." "Porque eu apareci." Ele permaneceu em silêncio. "Se eu tivesse realmente viajado, vocês estariam comemorando meu aniversário juntos?" Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dele. Fui até o quarto. Abri o armário. Peguei uma mala grande. Marcelo correu atrás de mim. "O que você está fazendo?" Separando minhas roupas. "Você vai embora?" Olhei diretamente para ele. "Não." Continuei dobrando minhas roupas. "Você vai!" Ele ficou completamente imóvel. "Essa casa." Interrompi antes que terminasse. "Está no meu nome." Ele empalideceu. Nós havíamos comprado aquela cobertura 5 anos antes. Como parte do planejamento financeiro, o imóvel foi registrado apenas no meu nome, porque eu tinha vendido um apartamento herdado dos meus pais e investido praticamente todo o valor na compra. Na época ele disse: "Papel não muda casamento." Eu acreditei. Agora aquele papel mudava tudo. Marcelo tentou mudar de assunto. "Vamos conversar como adultos." Fechei a mala. Adultos não vivem 2 vidas. Ele segurou meu braço. "Eu te amo." Olhei para a mão dele. Ele soltou imediatamente. Nunca tinha visto tanto desespero em seus olhos. Mas não era suficiente. Passei a noite inteira no quarto de hóspedes com a porta trancada. Quase não dormi. Pouco antes das 7 da manhã, ouvi Marcelo sair. Esperei alguns minutos. Depois caminhei até o escritório dele. Durante anos, aquele cômodo foi território proibido. "Documentos da empresa", ele dizia. Nunca insisti. Naquela manhã, não pedi permissão. A primeira gaveta estava vazia. A segunda também. Na terceira, encontrei uma pasta preta. Dentro havia contratos, extratos, recibos e uma escritura. Meu estômago gelou. Era a escritura de um apartamento, comprado há 6 meses, no nome de uma empresa. Mas havia uma procuração assinada por Marcelo. Continuei folheando, até encontrar o endereço. Reconheci imediatamente. Era um condomínio de alto padrão, muito distante do nosso bairro. Havia também contas de luz, internet, condomínio, tudo pago regularmente. Aquele não era um apartamento de investimento. Alguém morava ali. Peguei o celular. Pesquisei rapidamente o endereço. As fotos do prédio apareceram. Piscina, academia, varanda gourmet, tudo novo. Sentei na cadeira tentando respirar. Marcelo não tinha apenas uma amante. Ele mantinha outra casa.
enquanto eu acreditava que ele fazia horas extras, enquanto eu cancelava viagens para economizar, enquanto eu recusava trocar de carro porque ele dizia que precisávamos guardar dinheiro. Ele financiava uma vida inteira escondida de mim. Naquele instante, a campainha tocou. Era Cláudia, nossa vizinha. Ela segurava um prato coberto com papel alumínio. Fiz uma lasanha. Pensei que vocês... Ela parou de falar ao olhar meu rosto. Helena, aconteceu alguma coisa? Durante anos escondi problemas. Naquele dia, pela primeira vez, falei a verdade. Contei tudo. Ela ficou em silêncio. Depois respirou profundamente. Eu achei que você soubesse. Meu coração disparou. Soubesse o quê? Ela regalou os olhos. Meu Deus. Cláudia. Ela sentou devagar. Algumas pessoas do prédio comentavam que ele quase nunca voltava direto do trabalho. Desde quando? Ela fechou os olhos. Faz bastante tempo. Quanto tempo? Mais de 1 ano. Senti um nó na garganta. Mais de 1 ano. A amante sabia uma mentira. Os vizinhos desconfiavam. Talvez os colegas de trabalho também. E apenas eu continuava vivendo dentro da versão inventada por Marcelo. Naquela tarde, tomei uma decisão. Peguei meu carro. Dirigi até o condomínio. Entrei dizendo que estava interessada em comprar um apartamento e pedi para conhecer as áreas comuns. O porteiro autorizou. Enquanto caminhava pelo estacionamento, vi o carro de Marcelo. Meu corpo inteiro congelou. Ele estava ali. Era uma terça-feira. Deveria estar trabalhando. Esperei dentro do carro quase 40 minutos. Então o elevador se abriu. Marcelo saiu, mas não estava sozinho. A mulher do restaurante não estava com ele. Era outra, mais jovem, segurando uma menina de aproximadamente 5 anos pela mão. A criança corria em volta dele, sorrindo. Papai, vamos logo! A palavra atravessou meu peito como uma lâmina. Papai. Marcelo abaixou para pegar a menina no colo. Beijou sua testa. Depois abraçou a mulher. Os 3 entraram no carro. Parecia uma família. Uma família feliz. Fiquei sem conseguir mover um único músculo. Não era apenas uma traição. Não era apenas outra casa, existia uma criança. E tudo indicava que Marcelo fazia parte da vida dela havia muito tempo. Eles saíram do estacionamento. Esperei alguns minutos antes de conseguir ligar o carro. Naquele momento, percebi que ainda conhecia apenas uma pequena parte da mentira. E alguma coisa dentro de mim dizia que a verdade completa seria muito mais cruel do que eu era capaz de imaginar. Fiquei observando o portão do condomínio por mais alguns minutos, mesmo depois que o carro de Marcelo desapareceu. Minha cabeça repetia apenas uma palavra. Aquela menina o chamou de papai com tanta naturalidade que não parecia haver qualquer dúvida. Não era alguém ensinando uma criança a mentir. Era o jeito como ela o conhecia. Dirigi até em casa sem ligar o rádio. Pela primeira vez em 11 anos, o silêncio não me incomodava. Ele me ajudava a organizar a raiva. Em vez de confrontar Marcelo imediatamente, resolvi fazer algo que nunca imaginei: investigar. Se ele conseguiu esconder uma vida inteira durante tanto tempo, eu precisava descobrir tudo antes de dar o próximo passo. Na manhã seguinte, liguei para minha chefe. Preciso de mais alguns dias de licença. Ela percebeu que havia algo errado. Está tudo bem? Olhei pela janela. Ainda não, mas vai ficar. Passei o resto do dia reunindo documentos, extratos bancários, declarações de imposto, comprovantes, notas fiscais. Quanto mais eu procurava, mais perguntas apareciam. Havia saques em dinheiro feitos sempre nos mesmos dias do mês. Pagamentos para empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Transferências pequenas, mas constantes. Separadamente, pareciam insignificantes. Juntas, representavam uma fortuna. Na sexta-feira, marquei uma reunião com Ricardo, o advogado que cuidava dos assuntos da minha família desde que meu pai era vivo. Assim que entrei no escritório, ele percebeu que meu sorriso havia desaparecido. Helena, o que aconteceu? Respirei fundo. Contei tudo, sem interromper, sem chorar. Quando terminei, Ricardo permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: Você quer perdoá-lo ou quer conhecer toda a verdade? A pergunta me surpreendeu. Existe diferença? Ele assentiu. Muita. Quem pretende perdoar costuma evitar certas respostas. Quem decide ir embora precisa conhecer todas elas. Olhei diretamente para ele. Quero saber tudo. Ele abriu um bloco de anotações. Então não o avise sobre nenhuma investigação. Continue agindo normalmente. Quanto menos ele suspeitar, mais provas teremos. Saí dali com uma sensação estranha. Pela primeira vez, desde o restaurante, eu tinha um plano. Naquela noite, Marcelo voltou para casa carregando um enorme buquê de rosas. Abri a porta. Ele estendeu as flores. Feliz aniversário. Atrasado. Olhei para o buquê. Está 3 dias atrasado. Ele abaixou a cabeça. Posso entrar? Afastei-me sem responder. Ele caminhou lentamente pela sala. Eu terminei tudo. Continuei em silêncio. Bloqueei o número dela. Silêncio. Estou disposto a fazer terapia. Silêncio. Ele começou a chorar. Durante anos eu teria corrido para abraçá-lo. Naquele momento, apenas observei. Helena! Fala alguma coisa. Respirei profundamente. Você esteve naquele apartamento ontem. Ele congelou. Foi quase imperceptível. Mas eu vi. Que apartamento? Sorri pela primeira vez desde a descoberta.
Não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de alguém que acabara de confirmar uma suspeita. Ainda continua mentindo. Ele tentou manter a calma. Você está imaginando coisas. Então quem é a menina que te chamou de papai? O rosto dele perdeu completamente a expressão. O silêncio durou tanto tempo que eu podia ouvir o relógio da cozinha. Finalmente ele falou. Não é o que você está pensando. Quase ri. Existe alguma frase mais previsível que essa? Ele passou as mãos pelo rosto. A Júlia. Era a primeira vez que eu ouvia aquele nome. Pon teve uma filha antes de me conhecer. Meu coração continuava acelerado, mas permanecia imóvel. A menina não é minha. Então por que ela te chama de pai? Ele respirou fundo. Porque o pai biológico abandonou as duas quando ela era bebê. A história parecia ensaiada. Limpa demais. Perfeita demais. E você virou herói? Ele não respondeu. Continuei olhando nos olhos dele. Pela primeira vez em anos, Marcelo desviou o olhar. Ali eu soube. Ele ainda escondia alguma coisa. No domingo, Ricardo me ligou. Sua voz estava diferente, mais séria. Helena, preciso que você venha ao escritório. Aconteceu alguma coisa? Sim. Cheguei 20 minutos depois. Ele fechou a porta. Colocou uma pasta sobre a mesa. Fiz algumas pesquisas sobre a empresa usada para comprar o apartamento. Abri os documentos. Ela não pertence apenas ao Marcelo. Franzi a testa. Quem pertence? Ele deslizou outro papel na minha direção. Quando li o nome, meu estômago revirou. Eduardo Sampaio, meu irmão. Fiquei alguns segundos sem conseguir entender. Isso está errado. Ricardo balançou a cabeça. Conferi 3 vezes. Meu irmão era sócio da empresa. Olhei novamente. O CPF, a assinatura. Tudo estava correto. Meu irmão. O homem que passou todos os natais conosco. Que chamava Marcelo de irmão. Que me abraçou chorando no enterro da nossa mãe. Meu próprio irmão fazia parte daquele segredo. Senti as pernas enfraquecerem. Ricardo permaneceu em silêncio. Depois falou com cuidado. Acho que eles esconderam mais do que um relacionamento. Saí do escritório completamente desnorteada. Liguei para Eduardo imediatamente. Ele atendeu no segundo toque. Oi, mana. Aquela voz, tão familiar, me deu vontade de desligar. Mas eu precisava ouvir a verdade. Precisamos conversar. Claro, hoje à noite? Agora. 1 hora depois, ele chegou à minha casa. Assim que entrou, percebeu meu rosto. Aconteceu alguma coisa? Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele olhou os documentos. A cor desapareceu do rosto dele. Não precisou dizer uma única palavra. Sua reação respondeu tudo. Tempo você sabe? Ele fechou os olhos. Helena, há quanto tempo? A voz saiu tão alta que ele deu um passo para trás. Depois de alguns segundos, respondeu quase sussurrando. 2 anos. 2 anos. Meu irmão sabia durante 2 anos. Você olhou nos meus olhos. Minha voz tremia. Você almoçou na minha casa. Você comemorou meu aniversário. Você ouviu Marcelo dizer que me amava. E nunca falou nada. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu queria te contar. Balancei a cabeça. Você escolheu proteger, Lu. Ele respirou profundamente. Não era tão simples. Então simplifica agora. Ele permaneceu imóvel. Depois disse a frase que destruiu a última parte da mulher que eu ainda era. Helena. A menina realmente chama o Marcelo de pai. Fiquei sem respirar. Porque... Ele abaixou a cabeça. Ela é filha dele. O mundo inteiro pareceu parar naquele instante. Meu corpo simplesmente parou de responder. Eu olhava para o meu irmão, mas era como se ele estivesse do outro lado de um vidro grosso. Eu via seus lábios se movendo, porém nenhuma palavra fazia sentido. Filha. Marcelo tinha uma filha. Não era uma suspeita, não era um mal-entendido. Era a verdade. A única coisa que consegui perguntar foi: quantos anos? Eduardo fechou os olhos. 5. Fiz a conta imediatamente. 5 anos. 5 anos significavam que aquela criança havia sido concebida quando eu ainda acreditava viver o casamento mais sólido da minha vida. Senti um gosto amargo na boca. Então, enquanto eu planejava nossa viagem de 10 anos de casamento, ele assentiu lentamente. Não consegui ouvir o resto. Levantei da cadeira e caminhei até a varanda. O ar parecia pesado demais para entrar nos meus pulmões. Depois de alguns minutos, ouvi Eduardo atrás de mim. Eu nunca quis te machucar. Continuei olhando para a rua. Você conseguiu! O Marcelo disse que ia resolver. Sorri sem me virar. Resolver? Minha voz saiu baixa. 5 anos se passaram. O que exatamente ele resolveu? Eduardo não respondeu. Você sabe qual é a pior parte? Perguntei. Não é descobrir que meu marido me traiu. Também não é descobrir que teve uma filha com outra mulher. A pior parte é perceber que as pessoas que eu mais amava decidiram que eu não merecia conhecer a verdade. Quando me virei, meu irmão estava chorando, mas eu já não conseguia sentir pena. Vai embora. Helena, vai. Ele permaneceu imóvel. Olhei diretamente para ele. Hoje eu perdi um marido. Não me faça perder um irmão da pior maneira possível. Ele entendeu. Saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, Marcelo voltou. Assim que entrou,
Percebeu que algo havia mudado. Talvez fosse meu olhar. Talvez fosse o silêncio. Ou talvez ele simplesmente tivesse entendido que todas as mentiras haviam acabado. O Eduardo esteve aqui? Assenti. Ele respirou fundo. Então você sabe. Sei. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Depois falou. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Balancei a cabeça. Você nunca quis que eu descobrisse. Ele não teve coragem de discordar. Sentou-se no sofá. Parecia 10 anos mais velho. A Júlia apareceu na minha vida durante uma fase muito ruim do nosso casamento. Olhei para ele. Que fase? Nós estávamos distantes. Eu estava cuidando da minha mãe com câncer. Ele abaixou imediatamente a cabeça. Continuei. Eu passava noites no hospital. Dormia 2 horas por dia. E você chama isso de distância? Ele tentou responder. Não conseguiu. Enquanto eu segurava a mão da minha mãe, morrendo, minha voz falhou pela primeira vez. Você estava na cama de outra mulher. O silêncio foi insuportável. Marcelo começou a chorar, mas aquelas lágrimas já não encontravam espaço dentro de mim. Depois de alguns minutos, ele disse: quando descobri a gravidez, entrei em pânico. Imagino, pensei em contar, não contou. Depois achei que seria melhor esperar. Ri pela primeira vez. Foi uma risada seca, sem alegria. Esperar o quê? Ela entrar na faculdade? Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu sustentava as duas. Você nunca percebeu porque eu escondia tudo. Assenti. Percebi agora. Você roubou anos da minha vida para financiar outra família. Ele levantou rapidamente. Nunca roubei. Olhei para ele. O dinheiro usado no apartamento saiu da nossa reserva. Os ombros dele caíram. Não precisava confirmar. Seu silêncio confirmou. Respirei profundamente. Você não traiu apenas meu coração. Traiu minha confiança, meu tempo, meu futuro, meu patrimônio. E isso eu nunca vou esquecer. Na manhã seguinte, Ricardo entrou oficialmente com um pedido de divórcio. Também iniciou uma ação para apurar o destino de todos os bens adquiridos durante o casamento. Marcelo recebeu a notificação 2 dias depois. Começou então uma nova fase: as ligações, as mensagens, os pedidos de perdão, as flores, as cartas, as promessas. Tudo era ignorado. Eu havia passado 11 anos tentando salvar um casamento. Agora gastaria toda a energia salvando a mim mesma. As semanas passaram. A investigação financeira avançava. Foi quando Ricardo me chamou novamente. Assim que sentei em sua frente, percebi que ele parecia satisfeito. Encontramos algo importante. Meu coração acelerou. Ele abriu uma pasta enorme. Lembra quando você vendeu o apartamento herdado dos seus pais? Assenti. Aquele dinheiro havia sido praticamente todo investido na compra da nossa cobertura. Encontramos documentos que comprovam que o Marcelo usou procurações assinadas por você para movimentar parte do patrimônio sem explicar a finalidade. Franzi a testa. Isso é ilegal? Dependendo da forma como foi feito, continuei ouvindo em silêncio. Além disso, ele deslizou outro documento. Existem depósitos mensais para a empresa do seu irmão. Olhei rapidamente. Os valores eram altos, muito altos. Eduardo recebia dinheiro? Ricardo confirmou. Durante quase 2 anos. Fechei os olhos. Agora tudo fazia sentido. Meu irmão não apenas sabia. Ele estava financeiramente envolvido. Naquele instante, tomei uma decisão que nunca imaginei tomar. Olhei para Ricardo e disse apenas: não quero mais proteger ninguém. Ele me encarou por alguns segundos. Depois perguntou. Respirei fundo. Lembrei do restaurante, do colar, da menina chamando Marcelo de pai. Das noites em que cuidei da minha mãe enquanto meu marido construía outra família. Das mentiras, dos aniversários, dos abraços falsos. Abri os olhos novamente. Pela primeira vez, desde aquela tarde, eu não sentia tristeza. Sentia determinação. E naquele momento, Marcelo ainda acreditava que perderia apenas o casamento. Ele não fazia ideia de que estava prestes a perder muito mais do que isso. Os meses seguintes transformaram completamente a minha vida. Eu deixei de contar os dias desde a traição. Passei a contar cada pequena vitória. A primeira noite em que consegui dormir sem acordar chorando. O primeiro café da manhã em paz. A primeira vez em que consegui olhar minha própria imagem no espelho sem me perguntar onde eu havia errado. A resposta era simples. Eu não havia errado. Quem fez escolhas foi Marcelo. Quem mentiu foi Marcelo. Quem destruiu uma família foi Marcelo. Essa diferença mudou tudo dentro de mim. Enquanto eu reconstruía minha rotina, Ricardo trabalhava em silêncio. Quase nunca ligava sem um motivo importante. Até que, numa terça-feira, meu telefone tocou. Helena. Preciso que venha ao escritório agora. Pela firmeza da voz dele, entendi que algo grande havia acontecido. Cheguei 20 minutos depois. Ele colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. A perícia financeira terminou. Olhei para ele sem dizer uma palavra. Durante 4 anos, Marcelo desviou o dinheiro do patrimônio comum usando empresas de fachada. Meu coração acelerou. Quanto? Ricardo respirou fundo. Mais de 2 milhões de reais. Fechei os olhos. Não era apenas uma traição. Era um plano. Ele havia construído uma vida paralela, usando recursos que pertenciam aos dois. Conseguimos provar? Ricardo sorriu pela primeira vez.
com documentos, transferências, assinaturas e registros bancários. Naquele instante, senti um peso enorme sair das minhas costas. Pela primeira vez, eu não dependia das palavras de Marcelo, dependia de provas. Poucos dias depois, aconteceu a primeira audiência. Marcelo entrou na sala, acompanhado de 2 advogados. Parecia cansado, muito diferente do homem confiante que eu conheci anos antes. Quando nossos olhares se cruzaram, ele tentou sorrir. Eu apenas permaneci em silêncio. O juiz iniciou a audiência. As primeiras perguntas foram simples. Depois vieram os documentos. Ricardo apresentou cada transferência, cada contrato, cada compra escondida, cada pagamento do apartamento. A expressão de Marcelo mudava a cada página. Seus advogados começaram a folhear os documentos com rapidez. Era evidente que nem eles conheciam toda a história. Em determinado momento, o juiz perguntou: "O senhor confirma estas movimentações?" Marcelo demorou alguns segundos. Depois respondeu: "Sim." Aquela única palavra valeu mais do que qualquer discussão. Ele havia admitido. A audiência terminou sem decisão final, mas uma coisa ficou clara. A estratégia dele de negar tudo havia acabado. Na saída do fórum, Marcelo pediu para conversar. Ricardo olhou para mim. Assenti. Ficamos alguns metros afastados. Marcelo parecia completamente derrotado. Eu perdi. Olhei para ele. "Não, você perdeu quando decidiu me enganar. Hoje você apenas recebeu a conta." Ele abaixou a cabeça. A Júlia foi embora. Não respondi. Ela descobriu que eu escondia dinheiro dela também. Confesso que aquela informação não provocou satisfação. Provocou apenas uma estranha sensação de justiça. Mentiras dificilmente escolhem apenas uma vítima. Minha filha quase não quer falar comigo. Continuei em silêncio. Perdi vocês duas. Respirei profundamente. "Não, você nunca me perdeu. Você me entregou. Foi diferente." Ele enxugou os olhos. "Existe alguma chance de um dia você me perdoar?" Pensei por alguns segundos. Depois respondi com sinceridade: "Talvez." Ele levantou a cabeça rapidamente. Continuei: "Mas perdão não devolve tempo, não reconstrói confiança, não apaga escolhas, nem muda consequências." Ele percebeu que aquela conversa havia terminado. Virou as costas lentamente. Foi a última vez que o vi fora de um tribunal. Alguns meses depois, saiu a sentença. O divórcio foi oficialmente concluído. A justiça reconheceu que parte significativa do patrimônio havia sido desviada de forma irregular. Recebia a maior parte dos bens, incluindo a cobertura. Marcelo foi obrigado a devolver valores, vender propriedades e responder por diversas irregularidades financeiras. Eduardo também enfrentou consequências legais pela participação no esquema. Quando recebi a notícia, fiquei olhando pela janela durante vários minutos. Não comemorei, não sorri, apenas senti paz. Meu irmão tentou me procurar diversas vezes. Mandou cartas, mensagens, pediu encontros. Eu não estava pronta. Talvez um dia estivesse. Talvez não. Algumas feridas não desaparecem. Elas apenas deixam de sangrar. 1 ano depois, no dia do meu aniversário, acordei cedo. Preparei um café apenas para mim. Comprei meu bolo favorito. As mesmas flores que eu costumava esperar de outra pessoa. Pela primeira vez, percebi que não precisava ser salva. Passei a tarde caminhando perto do mar. Sem pressa, sem medo, sem carregar mentiras. Quando voltei para casa, encontrei um envelope na caixa de correspondência. Não havia remetente. Abri ainda no elevador. Dentro havia apenas uma fotografia. Era uma foto antiga, do meu casamento. Eu e Marcelo sorrindo no altar. No verso, havia apenas uma frase escrita à mão: "Você merecia a verdade desde o primeiro dia." Reconheci imediatamente a letra. Era de Júlia. Fiquei alguns minutos olhando aquela frase. Depois, rasguei a fotografia em pedaços bem pequenos. Joguei tudo na lixeira do hall. Entrei no apartamento. Fechei a porta. Olhei ao redor. Pela primeira vez, aquele lugar não parecia uma casa cheia de lembranças. Parecia um recomeço. Muitas pessoas acreditaram que eu estava voltando de uma viagem de trabalho naquele aniversário. Na verdade, eu estava voltando para a minha própria vida. E, ironicamente, o pior dia que já vivi acabou se tornando o melhor presente que o destino poderia ter me dado. Porque, naquele restaurante, eu não perdi um marido. Eu encontrei a mulher que havia esquecido de ser.